E aí, pessoal? Começando mais um mergulho aqui no Mendonça Digital, o podcast que te coloca por dentro das maiores novidades do mundo tech. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. E um abraço especial pro nosso chefe Renato Mendonça, que tá sempre ligado aqui pra gente. Hoje o papo é sobre um assunto que parece até ficção científica: namoradas robôs. É isso mesmo que vocês ouviram. A empresa americana Realbotix está causando o maior burburinho com seus robôs humanoides com inteligência artificial, prometendo revolucionar o conceito de companhia. E para aumentar ainda mais o hype, fizeram um super lançamento na CES, a maior feira de tecnologia do mundo. Imaginem só, robôs que podem ser seus amigos, namorados e até mesmo, quem sabe, réplicas de celebridades, hein? É de explodir a cabeça, né? E para nos guiar nesse universo futurista e desvendar os mistérios por trás dessa tecnologia, trouxe um expert de peso. Seja muito bem-vindo ao Mendonça Digital, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, meu, obrigado pelo convite, animado para desvendar esse mundo dos robôs companheiros com vocês. A Realbotix afirma que esses robôs podem combater a solidão. Mas me explica uma coisa, como essa mágica toda acontece na prática? A ideia da Realbotix é bastante interessante. Eles identificaram a solidão como um problemão, crescente na sociedade moderna. E enxergaram na tecnologia um caminho para lidar com essa questão. Os robôs são equipados com inteligência artificial avançada, o que permite que eles aprendam com as interações, se adaptem aos seus usuários e assim se comportem de forma cada vez mais natural. Que incrível. E a matéria que a gente separou aqui fala que esses robôs são totalmente personalizáveis. Dá para escolher tudo, desde a aparência física até a personalidade. Imagina só, você pode ter uma réplica da Anitta ou do Neymar na sua sala. E o preço, hein? Começa em R$80 mil e pode chegar a mais de 800 mil. É mais caro que muito carro de luxo por aí. Exatamente. E essa questão do preço é um ponto importante a se considerar. Por enquanto, essa tecnologia ainda é inacessível para a maioria das pessoas. Mas, como aconteceu com os smartphones, a tendência é que os custos diminuam com o tempo, e os robôs companheiros se popularizem. Faz sentido. Mas me diz uma coisa, você acha que esses robôs podem realmente substituir as relações humanas? Sei lá, me parece meio estranho trocar um amigo de carne e osso por uma máquina, né? Essa é uma questão complexa que gera muitos debates. É inegável que a interação humana genuína é fundamental para o nosso bem-estar. Por outro lado, a tecnologia pode atuar como um complemento, especialmente para pessoas que sofrem com a solidão ou têm dificuldades de interação social, pessoas com depressão ou ansiedade, por exemplo, ou até mesmo idosos que vivem sozinhos. Eles poderiam se beneficiar da companhia de um robô para conversar, compartilhar momentos e até mesmo receber auxílio em tarefas do dia a dia. É como ter um amigo virtual que está sempre disponível, né? Mas e a parte física? A matéria menciona que esses robôs são super realistas, com expressões faciais e tudo, dá até para desmontá-los e levá-los para viajar. Os avanços na robótica são realmente impressionantes. A Realbotix investiu pesado em tecnologias que permitem que os robôs se movimentem, falem e expressem emoções de forma cada vez mais natural. Eles conseguem reconhecer objetos, manter contato visual e até mesmo aprender com as interações. A experiência se aproxima bastante da interação com uma pessoa de verdade. Parece coisa de filme. Mas, falando em preocupações, quais são os seus maiores receios em relação a essa tecnologia? Existe algum risco real desses robôs dominarem o mundo? Tipo, no Exterminador do Futuro. A ideia de robôs dominando o mundo ainda pertence ao reino da ficção científica. As inteligências artificiais atuais, por mais avançadas que sejam, ainda estão longe de possuir consciência própria ou intenções malignas. No entanto, é fundamental que a gente tenha uma postura crítica e responsável em relação a essa tecnologia. E o que seria essa postura crítica e responsável? Que tipo de questões a gente deve levar em consideração? A gente precisa pensar nos limites da interação entre humanos e robôs, E questionar até que ponto essa relação é saudável. Será que a gente não pode, sei lá, se tornar dependente dessas máquinas e acabar se isolando ainda mais do mundo real? E o que acontece quando a linha entre o real e o artificial se torna tão tênue que a gente começa a preferir a companhia de um robô de um ser humano? Essas são questões complexas que exigem bastante reflexão da gente. Caramba, são perguntas que realmente nos fazem pensar no futuro, né? Mas antes de mergulharmos de cabeça nesses dilemas éticos, vamos dar uma pausa rápida para os nossos anunciantes. Voltando já com mais Mendonça Digital, fiquem ligados. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e mandar um abraço para o Renato Mendonça. E voltamos com o Mendonça Digital. Antes do intervalo, a gente estava debatendo as implicações da robótica e da inteligência artificial na sociedade, Uma coisa que me chamou a atenção na matéria sobre a Realbotix foi a fala do CEO, o Andrew Kiguel. Ele mencionou o uso desses robôs para além do combate à solidão, como em áreas, por exemplo, como marketing e educação. É verdade. Imagina só, um robô professor dando aula de matemática ou um robô vendedor te convencendo a comprar o último smartphone. As possibilidades são infinitas. Mas falando sério agora, será que a gente está preparado para essa invasão robótica em todas as áreas da nossa vida? Essa é a grande questão, A tecnologia avança rapidamente e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade.
É importante a gente lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, como sociedade, definir os limites éticos e garantir que a inteligência artificial seja utilizada de forma responsável, né? E, claro, de forma benéfica para a humanidade. Concordo plenamente. A gente precisa ter essa discussão aberta e franca, sem medo de questionar e problematizar. E já que a gente está falando em problematizar, me tira uma dúvida. Quais são os desafios técnicos para criar robôs tão avançados como os da Robotics? Olha, a robótica e a inteligência artificial são áreas extremamente complexas. É preciso combinar conhecimento de diversas áreas, como engenharia, programação, design, psicologia e até mesmo ética. Um dos maiores desafios é criar algoritmos que permitam aos robôs aprenderem e se adaptarem a diferentes situações, né? Como nós, humanos, fazemos. E como eles fazem isso? Parece mágica. Que nada de mágica, é pura ciência e tecnologia. Os robôs aprendem através de um processo chamado machine learning, ou aprendizado de máquina, né? Basicamente, a gente alimenta o robô com uma quantidade enorme de dados, como textos, imagens, vídeos, sons. E ele usa esses dados para identificar padrões, fazer previsões e tomar decisões. Quanto mais dados ele recebe, mais inteligente ele se torna. Nossa, é como se o robô fosse um supercomputador que aprende sozinho. Impressionante. Mas e a parte física? Como eles conseguem se movimentar e interagir com o mundo real? Aí entra a engenharia robótica, que é responsável por projetar e construir a estrutura física do robô, com seus motores, sensores, atuadores e tudo mais. A Robotics utiliza materiais de última geração para criar robôs que são leves, resistentes e flexíveis. E a parte mais legal é que eles estão constantemente inovando, buscando novas soluções para tornar os robôs cada vez mais realistas e funcionais. Daqui a alguns anos, quem sabe, a gente tem robôs fazendo todas as tarefas chatas do dia a dia enquanto a gente relaxa e curte a vida. É uma possibilidade. Mas é importante a gente lembrar que a automação também traz seus desafios, A gente precisa pensar no impacto da robótica no mercado de trabalho, por exemplo. Se as máquinas começarem a substituir os humanos em larga escala, o que vai acontecer com os empregos? É uma questão que precisa ser debatida e planejada com cuidado. Verdade, a gente precisa ter um olhar crítico sobre os avanços tecnológicos, e garantir que eles sejam usados para o bem da humanidade, sem gerar desigualdades ou problemas sociais. Mas, voltando aos robôs da Robotics, o que mais te chamou a atenção nessa matéria? Eu acho que o ponto mais interessante é a ambição da empresa em criar robôs que não sejam apenas máquinas, mas sim companheiros para os humanos. Eles querem que os robôs sejam capazes de interagir com a gente em um nível emocional, sabe? Compreendendo nossos sentimentos, oferecendo apoio e até mesmo aprendendo com as nossas experiências. É quase como ter um melhor amigo robô. Mas no fundo mesmo, será que um robô pode realmente substituir a conexão humana? Será que não corremos o risco de nos isolar ainda mais do mundo real, vivendo uma bolha digital com nossos amigos robóticos? Essa é uma pergunta que só o tempo irá responder. Mas é importante a gente ter essa consciência crítica e usar a tecnologia com sabedoria, sem esquecer o valor das relações humanas, e da interação social real. Sensacional. Você nos guiou de forma brilhante por esse mergulho no mundo dos robôs companheiros. Mas antes de encerrarmos esse papo fascinante, queria te fazer uma última pergunta. Qual é o futuro da robótica? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Olha, prever o futuro é sempre um desafio, Mas eu acredito que a robótica e a inteligência artificial vão continuar avançando rapidamente, impactando cada vez mais a nossa vida em diversas áreas, como saúde, educação, transporte, entretenimento e muito mais. A gente vai ver robôs cada vez mais inteligentes, autônomos e integrados à nossa sociedade. Parece que o futuro já chegou e a robótica está cada vez mais presente em nossas vidas. Robôs amigos, carros que dirigem sozinhos, inteligência artificial em todo lugar. É muita coisa para processar. Mas uma coisa é certa, nós, do Mendonça Digital, vamos continuar acompanhando de perto todas as novidades do mundo da tecnologia e trazendo para vocês as informações mais quentes e relevantes. E com isso, chegamos ao final de mais um mergulho tecnológico aqui no Mendonça Digital. E aí, para quem ficou ligado até agora, fica a pergunta que não quer calar. Se você pudesse ter um robô companheiro, qual seria a primeira coisa que você faria? Ia levar pra praia, ensinar a jogar videogame, ou ia pedir pra ele fazer aquele cafezinho esperto de manhã? Deixem suas ideias malucas nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse episódio com a galera. A gente se vê no próximo mergulho tecnológico aqui no Mendonça Digital. Um abraço especial pro chefe Renato Mendonça, sempre na escuta. Valeu, galera. Fui.